Do que você tem vivido ultimamente? O que tem sustentado a sua vida? Tem sido apenas um alimento físico ou você tem se alimentado espiritualmente? O que você tem colocado na sua mente? Que tipo de pensamentos você tem aceitado para a sua vida? Que tipo de pensamentos você tem aceitado para a sua vida? Porque a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje eu vou explicar para você essa palavra e que o Espírito Santo venha direcionar para que você seja tocado e principalmente alimentado pela palavra de Deus através deste vídeo. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus diz a respeito de você é o que vai sustentar a sua vida, é o que vai te levantar, o que vai fazer você permanecer de pé. O pão que você come diariamente não é suficiente. Até porque, como vemos nessa palavra, Jesus naquele momento estava extremamente faminto. Imagina um homem de carne e osso, 40 dias sem comer nem sequer um pão, sem beber uma gota de água, e ainda assim ele estava de pé. E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, levou Jesus ao deserto, justamente para ser tentado pelo diabo. Então o diabo, achando que estava ganhando alguma coisa em fazer a tentação com Jesus. Mas quando Jesus respondeu para o diabo, dizendo que nem só de pão ele viveria, ele quebrou com o diabo, porque naquele momento, quem era o sustento de Jesus não era pão, não era água, não era nenhuma comida física, não era nada deste mundo, era o próprio Espírito Santo, era a própria palavra de Deus que sustentava Jesus naquele momento. E muitas vezes eu e você dependemos apenas do nosso pão físico, dependemos apenas do nosso trabalho, dependemos apenas do nosso cônjuge, dependemos de tantas coisas neste mundo e não dependemos da palavra de Deus. Não ouvimos a voz do Senhor quando Ele quer falar conosco. Não ouvimos aquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos entregar através de uma pregação, através do esposo, da esposa, através de um amigo, amigo de verdade. Muitas vezes Deus está tentando falar com a gente, só que a gente está tão preocupado com o nosso pão de cada dia, com nossa sobrevivência, que a gente acaba não dando ouvidos ao Senhor. E isso faz com que a gente vá padecendo, a gente vai se diminuindo, a gente vai ficando fraco espiritualmente. E é isso que faz a nossa carne fortalecer, porque é automático. Quando você alimenta a sua carne, automaticamente o seu espírito enfraquece. Mas quando você alimenta o seu espírito, automaticamente a sua carne enfraquece. Faça isso, alimente o seu espírito, alimente a sua vida com a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor está tentando falar com você, mas você não está dando ouvido. Aquilo que você está ouvindo demais, que você já está ficando até, meu Deus do céu, por que eu estou ouvindo tanto a mesma palavra? Porque é o Espírito Santo tentando te alimentar. É o Espírito Santo tentando nutrir a sua vida, tentando encher a sua vida e preencher aquele vazio que está no seu coração. Só que você não dá ouvidos. Você está achando que é só mais uma pregação, que é só mais alguém falando o que tem que falar, mas é Deus querendo alimentar a sua vida. É Deus querendo encher a sua mente de coisas boas, de alegria, de prosperidade. E muitas vezes a alegria e a prosperidade, elas vêm
com a renúncia. A renúncia, quando você diz, eu não vou comer desse pão agora. Eu não vou fazer essa pedra se transformar em pão. Eu não vou ouvir a voz do inimigo me dizendo isso, me dizendo aquilo, porque o meu sustento é o Espírito Santo, o meu sustento é Deus, é aquilo que o Senhor fala para mim. Então, eu vou me alimentar com a palavra do Senhor. Eu vou me alimentar, eu vou permitir que o Espírito Santo me alimente. Faça isso, você não vai se arrepender. Pare de dizer não para o Espírito Santo, aquela voz que está lá no fundo da sua mente, que você sabe muito bem que é o Espírito Santo, tentando te trazer de volta, tentando te levantar, tentando te sustentar, tentando te nutrir, mas você não permite, porque a sua vida está sendo guiada pela carne, a sua vida está sendo guiada pela voz do mundo, pela voz do inimigo que está dizendo, transforma essa pedra em pão. Vai fazer esse trabalho. Faz isso, faz aquilo, te falando coisas que Deus não falou para você fazer. Porque Deus quer mostrar para você que Ele é o teu sustento. Então, se neste momento você está vivendo um momento difícil, um momento que você se sente pobre muitas vezes, você está num momento mais delicado financeiramente, no relacionamento, na saúde, no trabalho, escute uma coisa. Deus quer mostrar para você que não é a força do seu braço, que não é o seu emprego, que não é o seu título, que não são as suas habilidades que vão sustentar a sua vida, mas sim a palavra que sai da boca de Deus a respeito de você, aquilo que Deus quer falar para você, aquilo que Deus quer que você viva, vai sustentar a sua vida. Então não pense, não coloque mérito sobre si mesmo, coloque a sua esperança em Deus. Olhe para cima e diga, Deus, Tu és o meu sustento e eu não preciso transformar pedras em pães para viver, para sobreviver, para permanecer de pé, porque a Tua palavra é o que me sustenta. E assim, sabe o que vai acontecer? O diabo vai fugir. Ele simplesmente vai fugir, porque ele vai ver que Deus é o teu sustento e que você não precisa fazer isso, fazer aquilo para se sustentar, porque Deus está te segurando, está te erguendo, está te levantando, e é isso que importa. O diabo odeia pessoas posicionadas. O diabo odeia pessoas que se alimentam da palavra de Deus, que leem a Bíblia de manhã, de tarde, de noite e que colocam em prática principalmente. Porque ler a Bíblia muitas vezes não é suficiente, mas sim ouvir. E o ouvir é o quê? Colocar em prática aquilo que o Senhor está falando para você. Então eu espero de coração que este vídeo tenha te sustentado, tenha te levantado, porque é para isso que eu estou aqui neste canal. É para isso que Deus me colocou aqui, para levar essa palavra de sustento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e que a sua vida seja completamente transformada pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus.